Nesse vídeo nós vamos falar sobre endereços e qual é a importância desses endereços para a entrega de dados dentro de uma rede. Então, para a comunicação entre dois processos que estão se comunicando, o processo 1 está no cliente e um processo 2 está em um servidor, que são hosts diferentes, independentemente da rede, e aqui nesse nosso cenário, nós vamos imaginar que ambos estejam em redes diferentes. Nós temos endereços. Os endereços eles servem para comunicar dois processos, e aí a gente, dependendo da camada que a gente está falando, a gente vai falar de um endereço diferente. Então, na camada de aplicação, nós temos os dados, que eles são codificados, eles têm um formato, enfim, que a camada de aplicação consegue trabalhar. A camada de transporte, ela precisa de endereços para saber qual é a aplicação que está rodando lá em cima. Então, eu posso ter o processo 1 que vai estar vinculado ao endereço 80. Eu tenho um processo 2 que vai estar vinculado ao endereço 1070. Enfim, esses processos, então, eles estarão vinculados a um endereço da camada de transporte, e na camada de transporte a gente tem endereços que variam de 1 a 65.535, isso para o protocolo TCP. Então eu tenho isso para o protocolo TCP, por exemplo, e eu tenho esse mesmo conjunto de endereços do 1 ao 65.535 para o protocolo UDP. Vamos imaginar que essa aqui seja uma comunicação que esteja usando o UDP. Então, na camada UDP, na camada de transporte, os endereços eles são dados por números de portas e por protocolo, tá? Então, quando esse processo P1 na comunicação do cliente tá do servidor, né? Porque essa porta 80 eu vou colocar aqui 1080 para imaginar que seja do cliente, tá? Então, essa porta 1080 está vinculada ao processo P1. Esse processo P1 está se comunicando com um processo P200, né? E esse processo P200 do lado do servidor está rodando na porta 80 TCP. Então aqui eu tenho um endereço que é um endereço de origem e um endereço que é o endereço de destino, tá? Então na mesma camada. Então o processo P1 está rodando na porta, está vinculado à porta 1080 TCP no lado do cliente e ele está comunicando com o processo P200. Esse P200 ele está rodando na porta 80 TCP lá do lado do servidor TCP, tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem dois processos comunicantes. Na origem, eu tenho essa porta e no destino eu tenho essa porta. Então, do ponto de vista da camada de transporte, eu tenho a porta 80 TCP conversando com a 1080 TCP. E lá dentro do host, o sistema operacional vai saber, e a camada de transporte vai saber que tudo que chegar na porta 1080 TCP, ele vai entregar para o processo P1. No servidor, tudo que chegar na porta 80 TCP, ele vai entregar para o processo P200. Tá? Então, a gente tem endereço de origem e endereço de destino de processos, tá? Esses processos. E eu tenho número de porta identificando, ligando cada um dos processos. Cada processo tem que ter o seu número de porta, tá? Cada processo individual dentro do sistema operacional tem uma porta rodando.
Se você tentar subir uma aplicação, uma segunda aplicação, na mesma porta, o sistema operacional não vai deixar essa aplicação subir. Na camada de rede, esse endereço é chamado de IP. Então, aqui a gente tem um endereço IP, que é um endereço lógico da rede, e essa comunicação aqui, esse processo, vai se ligar a um ou vários, e depende de como vai acontecer, né? Então, eu tenho um socket aqui implementado. Então, você implementa na camada de aplicação, quando você vai criar uma aplicação, você vai usar um socket, que o socket vai atuar mais ou menos aqui, dizendo, olha só, eu quero subir uma aplicação no TCP, na porta, a porta você vai especificar só se for servidora, senão o sistema operacional te dá uma porta, e eu quero vincular isso aqui ao IP tal, que é o IP da minha placa de rede, tá? Então, a gente tem um IP de origem e o IP de destino também, tá? Então, o IP de destino, que é o IP com que vai comunicar. Então, do ponto de vista da camada de rede, eu tenho um IP conversando com outro IP. Da camada de transporte, eu tenho um, um processo que ele vai vincular aqui, mas eu tenho a comunicação entre uma porta e outra porta, tá? Então, tem que ser endereços de mesmo protocolo, né? Então, eu não posso ter IPv6 conversando com IPv4. Ou é todo mundo IPv4, ou é todo mundo IPv6. Aqui na camada de enlace, então, esse é o endereço lógico da rede. Então, eu tenho endereços de origem e endereços de destino da camada de rede, né? Que eles estão operando aqui, tá? E o objetivo aqui é entregar a mensagem lá no computador, no destinatário, no servidor destinatário, no computador destinatário, no celular, no tablet, enfim, destinatário. E aqui a gente tem a camada de enlace, mas vamos para o próximo slide. Então, o endereço IP, ele vai ter dois endereços, o endereço IP de origem e o endereço IP de destino. Então, no cabeçalho, o que vai dentro da parte do cabeçalho? Entre outras coisas, tem algumas outras coisas também, mas entre outras coisas vai o endereço IP de origem e o endereço IP de destino. Aqui eu tenho redes remotas e o que define e determina que é uma rede remota é a presença de um roteador. Uma vez que eu tenho um roteador, isso aqui é uma rede, isso é outra rede, isso é outra rede. Então, eu tenho esse PC com o IP 192.168.1.100 conversando com o servidor web que está no endereço 172.16.1.99. Então, esses dispositivos estão em redes remotas e eles estão se comunicando. O que vai no cabeçalho da camada de rede? O endereço IP da origem, ou seja, deste destinatário, deste dispositivo, e o IP de destino deste dispositivo. Tá? Então, meu objetivo é fazer com que esses dois dispositivos se comuniquem. Esses endereços, eles podem estar no mesmo enlace, ou na mesma subrede, ou eles podem estar em redes remotas. E aí, a gente precisa fazer o encaminhamento entre as diferentes redes, né? Então, a gente tem, para permitir a comunicação entre dispositivos de mesma rede e redes diferentes, eles pegaram o endereço IP e eles dividiram esse endereço em duas partes, tá? Uma parte é o identificador da rede, então aqui eu tenho o identificador da rede, e esse identificador, esse número, ele vai ser o mesmo número para todos os dispositivos que pertencem a essa rede. Então, todo mundo que pertence à rede do PC de origem vai ter um endereço. Vamos imaginar que esta partezinha aqui seja o identificador da rede. Opa, ficou em cima do número. Mas essa partezinha seja o identificador da rede, todos os dispositivos dentro desta rede vai ter o mesmo número, 192.168.1. E esta parte aqui é a que identifica o host, tá? Então, o host
a parte que identifica o host precisa ser exclusiva dentro da rede. Se a parte da rede é a mesma para todos os dispositivos da rede, a parte que identifica o host precisa ser necessariamente diferente para cada um dos dispositivos dentro dessa rede. Então, a parte mais à esquerda do endereço identifica o grupo da rede ao qual o IP é membro e a parte mais à direita identifica o host, né? Isso serve para IPv4 e IPv6 também. Então, os dois seguem a mesma lógica. Então, dentro da mesma LAN, dentro da mesma rede local, a parte de rede é igual. O que determina se um host está na mesma rede ou em uma rede remota é justamente essa parte. O identificador da rede é igual. Então, se a origem e o destino tiver a porção que identifica a rede, a porção de bits que identifica a rede idêntica, então os dois dispositivos estão na mesma subrede. Se eles tiverem essa sequência binária diferente, mesmo que seja um único bit, eu tenho dois hosts em redes remotas se comunicando. Então, a parte do host vai identificar a interface de rede, tá? Então, essa parte de host, ela vai identificar qual é a interface de rede que está se comunicando, tá? Então, e ela precisa ser exclusiva para cada dispositivo da rede. Então, quando eu tenho um dispositivo dentro da mesma rede se comunicando, então, quando este dispositivo ele vai mandar uma mensagem, então vamos imaginar que esse dispositivo, tá, com o endereço 192.168.1.110, que tem esta porção da rede aqui, ou seja, essa porção da rede aqui, e essa porção identifica a rede, ele vai se comunicar com o servidor FTP, e esse servidor tem esta porção que identifica a rede. Então, na hora de encaminhar a mensagem, o host vai observar: ah, eu estou dentro, o meu endereço é esse aqui. E aí eu vou me comunicar com outro dispositivo que tem este endereço aqui. Então, o meu endereço é esse. E o dispositivo com quem eu estou me comunicando é esse dispositivo com esse endereço. Então, a porção que identifica a rede é a mesma, tanto para a origem quanto para o destino. Então, nós estamos na mesma subrede. Então, eu posso fazer uma comunicação direta entre o endereço MAC do PC1 e o endereço MAC do PC2. Veja, a gente tem que tomar cuidado aqui, porque a camada de enlace vai adicionar esta informação no cabeçalho, mas a camada de enlace está falando desta comunicação aqui. Isso é uma comunicação para a camada de enlace. Isso é outra comunicação para a camada de enlace. Isso é outra comunicação para a camada de enlace. Mas eu vou colocar o endereço da origem, ou seja, e do destino. Da origem aqui e do destino aqui. Então, eu vou colocar o MAC da origem e o MAC do destino no cabeçalho, não o MAC da próxima placa de rede, tá? Então, o endereço físico é o endereço da placa de rede, é o endereço MAC. O endereço lógico, que é o endereço da camada de rede, é o endereço IP. Então, o endereço físico, que é o endereço da camada de enlace, é o endereço MAC, e o endereço lógico, que é o endereço da camada de rede, é o endereço IP, tá? Então, para que serve essa identificação dentro das redes? Então, quando a gente está falando de uma comunicação da LAN, se eu tiver uma comunicação entre dispositivos, se os dispositivos de origem e destino estiverem dentro da subrede, ou seja, se a porção que identifica a rede é idêntica tanto para endereço de origem quanto para endereço de destino, eu posso fazer um encaminhamento na camada de enlace direto para o destinatário, tá? Eu vou passar pelo switch, mas eu tenho o endereço direto do destinatário. Então, o PC1 ele vai colocar o MAC da origem
e vai colocar o MAC já do destinatário, apesar de existir um outro dispositivo aqui no meio, tá? E aí, então eu preciso saber qual é o endereço MAC do destino. Então, os endereços MAC são gravados, são incorporados à interface de rede. E eles pertencem, eles fazem um endereçamento local do dispositivo. O MAC de origem é o MAC de quem está originando a solicitação, o encaminhamento, e o MAC de destino é o MAC de quem vai receber essa comunicação, tá? Então, eu estou falando de endereços reais da placa de rede. E é importante que esses endereços sejam exclusivos dentro da rede. Então, essa rede local, ela termina aqui no roteador. O roteador é o limite da rede local. Esse cara é o gateway da minha rede, a gente já vai falar de gateway, tá? Então, ele é o limite da minha rede. Então, dentro dessa subrede, o endereço MAC precisa ser exclusivo. Cada placa de rede precisa necessariamente ter um endereço diferente. E se eu tiver duas placas de rede com o mesmo endereço, vai acontecer um problema de comunicação, tá? Que precisa ser identificado e essa placa precisa ser retirada dessa rede. Ou esse endereço precisa ser retirado dessa rede. Então, e se os dispositivos estiverem conversando com uma rede remota? Então, vamos imaginar que eu tenho agora uma comunicação, não é mais com o servidor FTP como antes, mas eu tenho uma comunicação acontecendo entre o PC1 e o servidor web. E aqui a gente tem a parte que identifica a rede, sendo esta parte aqui, e a parte que identifica a outra rede, vamos imaginar que seja esta parte aqui, tá? Pode ser uma parte diferente, ok? Poderia ser 172.16, mas vamos imaginar que seja 172.16.1. Então, observando o endereço das porções de rede, o PC1 vai identificar que a sequência binária que identifica o IP da origem é diferente da sequência binária que identifica o IP de destino. Então, eu não consigo fazer uma comunicação direta entre essas placas de rede. Então, a camada física que ela vai trabalhar, a camada física, o endereço MAC, vai operar dentro da LAN, tá? Dentro de cada subrede. Então, o endereço MAC, ele serve para comunicação dentro da LAN. Então, esse dispositivo, dentro dessa LAN, não vai se comunicar com esse dispositivo. Ele vai encaminhar essa mensagem para quem? Vai encaminhar para o gateway da rede. E o gateway da rede é o roteador, é o R1, tá? O R1 é o gateway da rede. Essa informação está gravada lá nas configurações de rede. Então, se você abrir a configuração de rede do teu computador, vai ter o endereço de rede, vai ter o endereço do gateway da rede também, tá? Então, se a porção que identifica a rede for diferente da porção da origem, for diferente da porção que identifica a rede do destino, o PC1 vai encaminhar a mensagem dele para o gateway dele. E a informação do gateway dele está gravada e ele sabe que o gateway dele é 192.168.1. Então, na camada de enlace de dados, na camada de rede, eu vou colocar o endereço de origem 192.168.110 e no destino vou colocar 172.16.1.99. Beleza. A rede sabe quem é o destinatário, mas dentro da LAN, então a LAN está operando aqui. Dentro da LAN, eu vou colocar o endereço do roteador ou do gateway da rede, que é o roteador de destino. Então, esta placa de rede vai encaminhar pacotes para essa placa de rede. O enlace está comunicando esta placa com esta placa e no cabeçalho tem que estar o endereço do destinatário, porque esse dispositivo ele precisa saber em qual interface de rede ele vai colocar. Esse dispositivo faz encaminhamento, que é receber a mensagem nesta interface e colocar a interface nesta interface, colocar a mensagem nessa interface. Então, como que ele vai saber qual é a interface que vai receber a mensagem? Ele vai saber pelo endereço MAC. Ele sabe que o MAC
do PC1 está aqui, na interface 0, imaginemos. Imaginemos que essa seja a interface 1 e essa seja a interface 2. Então, ele sabe que ele recebeu na interface 0 uma mensagem da placa de rede com endereço A e ele tem que colocar na interface 0, 1, 2, 3. Na interface 3, que é onde está o destinatário com o endereço 1.1.1.1, né, da placa de rede. Quando chegar aqui, o roteador vai fazer o quê? Ele vai olhar para o endereço da camada de rede. E a partir desse endereço, ele sabe que ele precisa encaminhar para esta interface de rede. E assim vai, né, olhando para esse endereço, o encaminhamento entre roteadores. Quando chegar neste roteador, ele vai observar que o endereço do destinatário, a porção de rede do destinatário, tá, é igual à porção de rede dele. Olha, então o destinatário, ele pertence à minha LAN. Então aqui é a LAN dessa rede. Então ele sabe que ele pode colocar nesta interface. E aí ele vai colocar no endereço, no cabeçalho da camada de enlace, o endereço MAC do destinatário, né? Então, quando coloco aqui, eu vou colocar o MAC dessa interface. Quando chegar aqui, eu vou colocar o MAC dessa interface. Quando chegar aqui, eu vou colocar o MAC dessa interface. O endereço de rede não vai mudar. O que muda é a camada de enlace de dados, porque a cada salto eu vou mudar, eu posso alterar os endereços, os cabeçalhos da camada de enlace. Então, a função dos endereços, então, quando a origem e destino tem a mesma parte, tem uma parte de rede diferente, isso significa que estão em redes diferentes. Então, aqui, essa parte é a parte que identifica a rede, é diferente desta parte que identifica a rede, tá? Então, eu sei que estão em redes diferentes. E quando o destino final for remoto, a camada 3 vai fornecer à camada 2 o IP do gateway padrão local. O gateway padrão local é o endereço da placa de rede do roteador que é capaz de me ligar a redes remotas, tá? Então, o gateway padrão é o IP da interface do roteador que faz parte desta LAN. Então, ele pertence a esta subrede, ele precisa ter um endereço igual ao endereço de todos os hosts dessa subrede, mas ele é capaz de ligar com outras redes remotas, tá? Então, ele é a porta, portão ou gateway, a gente usa o termo gateway para todos os outros locais remotos, e ele vai conseguir encaminhar remotamente, né? Todos os dispositivos da LAN têm que ter o mesmo endereço, e seu tráfego será limitado dentro da LAN, o tráfego da camada de enlace, ele é limitado à comunicação entre os dispositivos da LAN. Depois que a camada 2 no PC1 for encaminhada para o gateway, o roteador vai iniciar um processo de roteamento para obter informações para conseguir chegar no dispositivo de destino. Tá? Então, o endereço do link de dados local tem a origem, né? Então, nessa camada de acesso à rede, de enlace dessa camada, eu vou ter o MAC da origem, que é o MAC, do dispositivo que está fazendo o encaminhamento, do PC1, e eu vou ter o MAC do destino dentro da minha subrede, dentro da rede local, que é o endereço desse cara aqui, tá? Na camada de rede não mudou, né? O endereço continua sendo do destinatário, porque eu preciso conseguir chegar lá no destinatário, né? Então, na camada 3, no layer 3, o endereço não vai mudar. Então, os endereços da camada de enlace de dados é o endereço local e tem uma origem e um destino para cada segmento ou salto da viagem para o destinatário. Então, aqui dentro, o endereço MAC vai ser 1. Dentro dessa rede,
o endereço MAC vai ser outro. E dentro dessa rede, o endereço MAC vai ser outro, tá? Então, ele é exclusivo dentro desta rede. Quando eu faço a transferência desta rede para esta rede, eu preciso fazer alterações na porção do cabeçalho que identifica a rede, tá? O endereço de rede não muda, ele permanece o mesmo durante toda a minha viagem. O endereço MAC para o segundo salto é o da origem, então, nesse primeiro salto, o endereço MAC de origem é o dessa placa e o endereço MAC de destino é o dessa placa. Na segunda rede, o endereço MAC da origem é o desta placa e o de destino é o desta placa de rede. E na terceira rede, o endereço MAC da origem é o desta placa de rede e o de destino é o desta placa de rede. Isso para a camada de enlace, tá? Então, esses endereços, eles vão modificando, tá? O quadro é alterado, então o quadro, o cabeçalho da camada de enlace vai mudando dentro da rede, né? Eu tenho uma parte que muda, dependendo se eu tiver um switch aqui, vai mudar, uma parte desse cabeçalho vai mudar, porque ela diz respeito a esse encaminhamento, tá? E uma parte vai permanecer igual, porque ele diz respeito ao encaminhamento entre este cara e esse cara aqui, tá? E eu tenho funções dentro da camada de enlace que elas se limitam a essa comunicação entre esses dois dispositivos. Na camada de rede, o endereço permanece o mesmo. E é importante, né, e aí depois a gente discute alguma divergência com relação a isso, que o endereço de origem e o endereço de destino nunca mudem. Então, aqui, este dispositivo sabe, na camada de rede, ele coloca, e por enquanto nós vamos aceitar isso como uma verdade, ele vai colocar o endereço dele e o endereço do dispositivo final, tá? Controvérsias serão discutidas posteriormente. Então, nesse vídeo, nós falamos sobre os endereços físico e lógico, ou seja, os endereços MAC e IP, e como eles são utilizados para encaminhamento de mensagens entre uma origem e um destino.